Pode fazer. Sobre o FMI, o que tem do computador? Isso. Aqui eu acho que eu só citei, mas eu não achei de onde. O nosso FMI? Isso. É o seguinte. Nas primeiras aulas, quando nós definimos a interação local, nós falávamos assim. Nós introduzíamos um x mili, A, um dmi, ani, A, menos, dmi, e um conjunto de campos abeliados. E aqui tinha o termo que estava trabalhando de formalinho de primeira ordem. E aí nós tirávamos a corrente de Miller. A corrente de Miller ela dava x mili, e aqui o constante estrutura, o ômega e o A. Aí o que a gente fazia? Pegava, tira a corrente conservada e acopla com o campo de Gauss. A gente pegava a corrente conservada, jogava agora no termo novo. Então tinha a ação anterior mais a corrente acoplada com o campo. E aí, de novo, tirar, agora com esse acoplamento, tira a equação do campo. Quando você tirar a equação de x de mi, você obtém que o x de mi é dmi a mi menos dmi a mi mais o comunicador de a mi também. E aí, é isso aqui. Então, a ação de Young-Mills ela fica isotragada. Aí você elimina o campo auxiliar e fica com formalinho de segunda ordem. Achou o FMI automaticamente. Então, o FMI para nós, muitos, geralmente nos compêndios, no folclore usual, você tira o FMI fazendo o computador de duas derivadas covariantes. Eu acho que isso é uma coisa possível, mas é uma coisa muito geométrica. Nós adotamos um formalismo, nós adotamos uma formulação mais de campo. O FMI sai da teoria de campo, naturalmente, quando você está definindo auto-interação de spin. Então, é a auto-interação de spin que te introduz o caminho com a linha. Então, a diferença do eletromagnetismo está aqui. E a diferença do eletromagnetismo está aqui porque no eletromagnetismo os fótons não auto-interagem. E aí eu pergunto, eu posso construir uma teoria quântica de campos com spin em auto-interação? E você diz, posso. Esse termo vai representar a construção dele, certo? Tá bom. Vamos voltar na nossa discussão aí. As correntes. Então a gente tinha o seguinte, nós vamos voltar aqui, nós estávamos com a lei de a equação de Young-Mills acoplada a uma corrente de matéria. E aí a gente viu que essa corrente ela é conservada só no sentido covariante, com a lei de conservação que a gente tem aqui é dmi, jmi igual a zero. Que não é, então, uma lei de conservação estrita, porque eu não tenho DDP, eu tenho que jogar e eu tenho a zero. Então, vamos olhar essa equação de novo. O que é essa equação? Essa equação para nós aqui, de novo, usando a ideia da derivada covariante, né? Na representação do junto, isso aqui é o dmi do FMI mais I, G, AMI, FMI igual a JMI. Então, essa corrente aqui é a corrente de matéria, essa corrente aqui, eu estou mantendo ela, é o psi barrado, gama mi, GA, psi. Agora, vamos jogar esse termo para cá. Então, vamos dizer, esse J aí, aqui eu vou botar assim, matéria. Então, esse é o nosso JMI desde o início, é o JMI covariante, é o JMI que vem da matéria. Então, vamos manter essa notação aqui, matéria. Então, vem menos,
observa. Nós devemos. Não, nós devemos. Está sem sinal? Está sem sinal? No nosso corredor tem sinal. No corredor do nosso celular. O pessoal lá na minha sala recebe ligação. Então, observe que isso aqui, o que esse termo é? Esse termo aqui é auto-interação. Young News. Esse F-mini é o F-mini completo. Aqui é DNI ali, menos DNI ali, mais o computador. Lembra que esse F-mini que está ali, ó. Isso aqui, ó. DNI. Então essa corrente aqui está se juntando com a corrente de matéria, é na verdade uma corrente pura de campo de Gauss. Então eu não tenho só a corrente de matéria. É como se o fóton fosse carregado, eu teria essa contribuição na corrente eletromagnética. A corrente eletromagnética é só a corrente dos portadores de carga, é só a corrente dos elétrons e pósitrons, né? Eu não tenho, o fóton não contribui com a corrente elétrica, ele interage com a corrente elétrica e ele não contribui. No caso de Young News, não. Então, a lei de conservação que eu tenho, agora sim, se eu aplicar DNI desse lado e DNI desse lado, aplicado aqui, então eu tenho uma grandeza conservada, porque DNI, aquilo ali sim, DNI é antissimétrico, porque DNI comutam, então aquela combinação é simétrica, é contraída com algo antissimétrico. Então a corrente que é conservada, vou colocar assim, a corrente de Young News completa em si é essa aqui. É a corrente de matéria menos I G aí aqui não tem problema esse I, porque quando eu fizer esse computador aqui, vai aparecer o I, que é a constante de estrutura. Então, se isso compensa, isso aqui, na verdade, é uma grandeza real. Então, essa é a corrente que é conservada. Então, a corrente, a carga total de Young News é a carga que provém, é a carga carregada pela matéria, mais a carga que está acumulada no próprio campo. E no caso da gravitação, o que é a corrente de gravitação? A corrente de gravitação é a fonte de gravitação. A fonte de gravitação tem massa, ou seja, energia e momento. A tensão de energia e momento. Então, na gravitação, o que vai fazer o papel da corrente de Young News completa vai ser a densidade de energia proveniente da matéria, mas a matéria gera o campo gravitacional. O campo gravitacional também tem a sua energia própria. Essa. Então, eu teria uma tensor de energia e momento completo, ele traria a energia não só da matéria, mas a energia dos próprios grávidos. Aqui depois a gente vai falar disso, vamos falar do spin 2. Mas no caso do spin 1, então essa é a corrente de Young News. Então, agora, essa corrente perdeu a covariância. Quem fizer tarefinha simples, faça a transformação de gauge dessa corrente aqui. Faça a transformação. Essa aqui a gente já viu, essa está na representação de junta. Mas ó, o problema é que esse termo aqui vai obstruir o caráter covariante dessa corrente. Então, essa corrente ela é estritamente conservada, no sentido de que dela eu posso realmente tirar uma lei de conservação propriamente dita. Que, na verdade, agora eu estou fazendo isso. Se eu pegar DNI do J Young News, esqueci o completo, tá? Do J Young News, Mi igual a zero. Então aí a gente apela para aquela ideia, né, das correntes do teorema de conservação. Local, para definir a escala. D0, então você quer DDT, né? Do J0. Mais a divergência do J. E aqui tem várias coisas que a gente tem que considerar que não são óbvias. Nossa. E aí, vai lá. Antes de apagar isso, tinha colocado que a derivada covariante de J também é igual a zero. Tinha colocado isso aqui. Tinha colocado corrente covariante dessa parte aqui.
Só isso aqui tem derivada covariante a zero. Então, essa é a corrente covariante. Então, ela é covariantemente conservada. Essa lei de conservação ela é válida antes e depois da transformação de Gauge. Se eu fizer uma transformação de Gauge, isso não muda. Se fizer uma transformação de Gauge, essa lei de conservação vai nessa. Então, essa lei de conservação, ela não é obstruída, não é destruída, violada por uma transformação de Gauge. Mas agora, essa corrente aqui, ela satisfaz a essa equação. Então, se eu fizer uma transformação de Gauge, esse cara muda. E aí, deixa eu fazer isso. Então, já aproveitando a pergunta, então, só em comparação, o que o Chico perguntou. Se eu pegar essa lei de conservação, se eu fizer agora uma transformação de Gauge aqui, então, essa corrente aqui, ela já não é mais covariante. Por causa desse termo, vocês podem ver como é que o J' muda. Então, essa tarefa eu estou deixando. Quem quiser fazer essa tarefa, vai ver como é que essa corrente... Nós vimos assim, ó, o J' de matéria... O J... Vou pegar essa discussão. Então, o J de matéria, linha, ele é R, J de matéria, R menos 1. Agora, eu queria que vocês vissem como é que fica o J e a linha. Esse aqui, que é isso aqui. Claro, esse pedaço aqui respeita aquilo. Mas agora é ver como é que isso se transforma. Então, vocês têm que ver isso aqui. Isso aqui eu sei como é que se transforma. Isso aqui também é R, F, R menos 1. Porém, esse cara aqui, ele é que estraga o jogo. Porque ele é R, tá? R menos 1. A gente já tinha visto em outras ocasiões. Mas, isso aqui, gente, R, D, R menos 1. É esse termo que ela. E qual o significado físico dela não ser covariante? O fato dela não ser covariante significa que cada transformação de Gauge que você fizer, que é o que vai acontecer aqui, então, se eu quero colocar, se você quiser, antes de apagar isso aqui, antes de continuar, deixa eu apagar e voltar. Isso aqui significa que se isso acontece, é como se eu tivesse um referencial de Gauge. Se eu tenho um sistema que satisfaz essa equação, e agora eu faço uma transformação de Gauge, quer dizer, uma mudança nos campos, nada muda, essa equação continua. Claro, isso aqui mudou, mas a equação não mudou. A lei de conservação não mudou. Agora, se eu faço uma transformação de Gauge aqui, isso aqui já não é mais zero. Então eu mudei. O que está acontecendo? Por que eu mudei daqui para cá? Porque qual é a diferença antes de quando eu fazia uma transformação de Gauge? O setor de fóton, o setor de campo de amigos, os espinhos únicos, estavam desacoplados. Quando eu agora, o que significa fazer uma transformação de Gauge? Fazer uma transformação de Gauge significa você mexer na parte longitudinal dos seus campos de Gauge, na parte longitudinal dos espinhos. Então, se você faz uma transformação de Gauge agora, você alterou a parte do espinho. Então, a transformação de Gauge, ela pode jogar a parte longitudinal onde antes não tinha. Então, por isso você colocou carga. Você violou a lei de conservação por isso. Por quê? Porque o fóton agora tem carga. O fóton não. O campo de Gauge, né? O campo de Gauge, ele tem carga por quê? Porque ele carrega esse índice. Ou seja, ele não é neutro. Na eletrodinâmica, o fóton, a linha Mi, é Mi alfa. Mi, simplesmente é Mi alfa. Então, quando eu faço uma transformação de Gauge, o que eu faço? Eu jogo uma parte longitudinal. A parte longitudinal de zero. Então, é como se eu tinha um campo, eu agora joguei na parte longitudinal desse campo. Só que esse campo é neutro.
Então eu estou introduzindo um objeto neutro, uma flutuação neutra, eu não alterei a carga do sistema. Mas agora, se eu tenho um campo de Young Mills, quando eu faço a transformação de gauge, essa corrente aqui, essa corrente é só matéria, mas essa corrente tem todo o setor carregado de Young Mills. É como se tivesse os fótons eletricamente carregados agora. E aí, quando eu faço a transformação de gauge, eu estou justamente jogando parte longitudinal, eu estou trazendo objetos agora que tem carga. Então, eu mudei a lei de conservação. Então, a transformação de gauge, ela quebra pela lei de conservação. Então, o que você tem que fazer? Faz a transformação de gauge, perdeu a lei de conservação, e agora joga fora os fótons, os campos de gauge escuros que entraram. Aqueles spin zero que a transformação de gauge trouxe, você tem que jogar fora, para você ter certeza que você está trabalhando só para aquilo que é transmissão. Joga fora a New York, joga fora fazendo uma coisa que a gente chama de ficção política. Então, essa é a discussão. Agora, na gravitação isso não tem. Na gravitação, na verdade, você sabe direito até hoje. Tem corrente que defende o ré, tem corrente que defende o outro. O que é realmente efetivo? Então, é uma discussão delicada por isso, porque agora o portador, devido à alta interação, aquilo que deveria ser conservado, tá? Explícito nessas equações aqui, é que, ao fazer uma transformação, essa corrente agora, que é a corrente total, que é conservada, ela inclui a matéria e os próprios portadores. Na eletrodinâmica, isso aqui não tem essa distinção. A corrente completa é a corrente de matéria, porque os portadores de carga estão só na matéria. O setor de spin 1, ele não carrega a carga cuja interação ele promove. No Young Mills, não. O portador carrega a mesma carga da interação que tem a matéria. Então, ele se mete na jogada e ele também muda a carga. Então, cada vez que você faz uma transformação de gauge, você está jogando o quê? Spin zero, objetos longitudinais. Mas ele não é neutro, ele tem carga. Então, você mexeu na carga do sistema. É isso que fisicamente está acontecendo. E a corrente do elétron no quarto. A corrente do quarto, você tem que jogar, ela não é sozinha, ela não é conservada. Você precisa colocar a corrente. Vamos fazer o caso do SO3 para ficar claro. Vamos aplicar o caso do SO3. Então, só voltando, então essa pergunta é bem oportuna. Tá? E não é trivial. Tá? Eu estou respondendo em linhas gerais. Fisicamente, o que está acontecendo? Fisicamente está acontecendo isso. O que você faz quando você faz uma transformação de gauge? Você não altera o conteúdo de spin da matéria. A matéria simplesmente ela recebe uma transformação de fase. Então não tem problema nenhum. Mas o setor de gauge não, ele recebe spin zero, que você antes fez um danado esforço para poder tirar. Você fez um grande esforço para desacoplar aquele spin zero. Aí você faz uma transformação de gauge, você traz quem você não queria de volta. Mas ele tem carga. E aí, cara, o mal é muito, o estrado é muito maior, porque ele mexeu na carga do sistema. Agora, como é que eu faço? Mas então, o que é finalmente a carga? O que é a graveza conservada? Porque essa não conservação de carga deve ter consequências um pouco catastróficas. A não conservação de carga. A questão é que, quando você faz uma transformação, vamos dizer, sempre que você tem, vamos pensar em sistemas de coordenadas. Quando você tem liberdade, você tem invariância rotacional. Você pode escolher qualquer sistema de coordenadas. Vou escolher esse sistema, faço minha física nesse sistema de eixos, né? Ou eu faço minha física nesse sistema de eixos. Mas no momento que você escolhe um sistema de eixos, você quebrou essa simetria, porque você escolheu o tempo. Então, tudo que você for escrever vai estar atrelado a esse sistema de coordenadas. Claro, se o Pedro escolheu outro, vocês sabem se comunicar por meio de transformações. Então, vamos dizer, a ideia é essa, mas no momento que você escolhe um sistema de referência, você quebrou a simetria, porque você, agora eu estou fazendo física aqui, então não é mais equivalente, eu tenho o meu, a física minha está aqui. Claro, se o Pedro fizer a física dele, os resultados físicos vão ser independentes. Então, a simetria está nesse sentido, mas quando você escolhe um sistema de referência, você atrelou tudo a ele. Muito bem. Na teoria de gauge, a transformação, o sistema de referência não é mais o sistema de coordenadas espaciais. É o sistema de referência no espaço dos campos.
O que é uma transformação de gauge? Uma transformação psilínea. Você mexeu no espaço dos campos. Então você fez uma rotação no espaço dos campos. Uma transformação de gauge é isso. Uma transformação de gauge, vamos colocar aqui, né? Ela é isso aqui. Delta psi é RIJ pi ômega A GA J psi J. Você fez uma rotação do espaço dos campos. O delta psi 1 vai depender do psi 1 e do psi 2. É como se você tivesse um sistema de coordenadas. Em cada coordenada você tem, né, uma direção de campo, psi 1. Então, isso aqui são direções no espaço interno dos campos, no espaço de gauge. É como se eu estivesse nesse ponto do espaço-tempo. Aqui nesse ponto do espaço-tempo existe um espaço de simetria, abstrato. Dentro desse espaço eu tenho minhas coordenadas psi 1, psi 2, etc. Então eu fiz uma rotação aqui. Então quando você faz uma transformação de gauge, você fixa um gauge, significa que agora eu fixei o sistema de coordenadas no espaço dos campos. Então eu vou fazer a minha física. Então eu acerto, a minha lei de conservação trabalha ali. Se eu passar para outro sistema de coordenadas, o que eu estou introduzindo, eu já sei, são os spin zero, são os modos de carga dos spin zero. E aí, mas eu sei quem são eles. Pelo meu plano de gauge, eu sei exatamente quem são eles. Então eu consigo controlar a minha corrente de matéria, porque eu sei exatamente como, eu sei quem é a parte longitudinal e eu sei como retirar a contribuição que eles dão para a corrente quando eu faço a transformação. Então, é complicado o processo, mas você tem controle. É isso para pensar, tá? Eu não consegui visualizar como que é essa retirada. Então, esse pouco... Não, é uma tarefa. Pensa um pouquinho. Se não conseguir, eles voltam a discutir. Tem que pensar um pouquinho. Tem que deixar para vocês pensarem um pouquinho. Mas o caminho é esse. O caminho é esse. Mas tem algum mecanismo que não seja simplesmente jogar fora os termos. É a escolha de gauges. Mas quando você faz a escolha de gauges, no fundo você decretou a escolha de um sistema de coordenadas. Aí, no momento que você escolheu esse sistema de coordenadas no espaço dos campos, quando você faz isso, você sabe o que jogar fora. Tá? E aí a questão é justamente essa, é a auto-interação que complica a vida. Porque você está colocando carga, injetando carga no sistema. A auto-interação gera carga. Ela gera carga justamente no setor errado, dentro dos pincéis. Quando você faz a transformação de gauge, você joga para o DM alfa. Então você está jogando uma parte longitudinal, que é isso aqui que você está fazendo. Basicamente é isso. E aqui está o problema. Você está injetando. Se isso aqui era transversal, você faz uma transformação de gauge, você injetou a parte longitudinal da carga. Então é isso que você está injetando quando você faz uma transformação de gauge. É isso que vai dar, que vai fazer a diferença de carga. Quer dizer, quando você faz uma transformação de gauge, a carga deixou de ser carga. A carga mudou. Mas por que ela mudou? Porque entraram aqueles cargas. Mas isso é físico, não é só na matemática. Tá, só que esse objeto não interage com a física. Isso não é matemática, isso é física. Agora, deixa de ser físico a hora que o objeto não interage. Um objeto que não interage, ele existe, mas não é dito. Então, ele não é matemático, mas também não é fisicamente detectável. Porque justamente todo o esforço da simetria de gauge é você dizer que o setor de spin zero desacopla da física que existe. Ele pode estar presente em processos intermediários, processos culturais, dentro dos grupos, mas se você for olhar as amplitudes de espalhamento, eles desacoplam da matriz essa, eles desacoplam da física. Mas aí... Aqui sim, isso vai acontecer. Desacoplam. Nessa etapa, não, ele apareceu, mas aí você fala, não, ele apareceu aí, ele acabou com o teu sistema? Não. Então, se você for olhar a partir daí, o que são os processos físicos, o que é a matriz S, quais são as amplitudes de espalhamento, eles não conseguem chegar na física final, eles morrem no meio do caminho, eles morrem dentro dos grupos. Mesmo que em algum Porque tem momento os grupos de tenham Valério e Popov. Mesmo que em algum momento eles tenham carregado carga e modificado a corrente. Eles são caçados no meio do caminho.
Porque aqui eu estou falando da descrição clássica, né? Mas esse para ser mais difícil, é um tipo de partícula? É um tipo de partícula, são objetos de spin zero carregados com aquela carga com a carga do grupo de Young-Lewis. É como se fossem fótons longitudinais carregados. É difícil imaginar um objeto carregado que não interage. Pois é, mas que não interage, não, que interage. Mas que se desacopla do sistema físico. Uma coisa é não interagir, ele interage. Só que ele interage em processos virtuais e ele desacopla das amplitudes físicas. Isso é importante. Teoria de Gauge, você tem que. Vai falar se a gente fizer o curso de quantificação. Não nesse curso, não que vem. O que é interessante, numa teoria de Gauge, a grandeza importante é a matriz S, são os processos físicos. Então, a grandeza, o fóton longitudinal, a parte espúria do campo de Gauge, ela está no processo de quantização, se quantiza ela. E ela entra dentro dos efeitos quânticos. Só que você tem que trazer também uma outra turma, que são chamados. O processo de quantização pede, quando o campo de Gauge começa a flutuar, você excita um outro tipo de flutuação. A interação de Gauge ela tem um outro tipo de partícula que é excitada, que são os chamados bulbos de Fabry-Pérot. Então, entram excitações espúrias que vão exatamente caçar essas excitações. O processo é muito acertadinho, senão a teoria de Young-Lewis ela seria não física. Então, quando você diz que a teoria de Young-Lewis é unitária, você está dizendo isso. Aqueles caras lá iam destruir toda a interpretação física, eles morrem no meio do caminho. Questão de reflexão. Esse problema está 100% entendido? Não. Esse problema está entendido perturbativamente no setor ultravioleta. Mas se você for querer levar essa discussão até os termos finais do setor infravermelho, você não sabe. Você não tem certeza, ninguém provou até hoje que realmente uma teoria de Young-Lewis é 100% unitária, porque não temos controle ali da parte do infravermelho. Então a teoria de Young-Lewis é muito rica. A gente controla muito bem o setor ultravioleta. Nosso setor infravermelho. Então, essa que você está falando, estou só dando assim, o que está acontecendo, mas a resposta dela não existe. No setor ultravioleta, a gente sabe que isso acontece. Então, se você considerar essa teoria no limite de altas energias, isso vai acontecer no limite de baixas energias, esse processo não está demonstrado. A teoria de Young-Lewis, ela tem, depois de 58 anos, ainda tem muita coisa para fazer. Não está demonstrado que eles somem automaticamente. No setor, no limite infravermelho. E aí, se ele não some, ele deveria aparecer de alguma forma. Se não aparece. Tem o famoso prêmio de $1 milhão, né, do Instituto Clay, né, que é a geração do gap de massa. Né? Quem achar o fóton. Isso faz parte do gap de massa. Nessa questão. Se alguém achar, se você for em cima dessa questão, você pode concorrer $1 milhão. Não, por que não pode ser um brasileiro? Tem que ser um John Smith. Que é achar o fóton carregado? Oi? Achar o fóton carregado? Não é achar o fóton carregado, não. É gerar o gap de massa e mostrar que esses objetos aí realmente são a fórmula da física do sistema. Ele não pode ser o Chico. Por que tem que ser o Johnny? É o problema pior explicado do livro do cara. Eu li o livro dos problemas do dos problemas do milênio, né? nas férias. Uma delícia, assim. Tem uns que são mais palatáveis que outros, né? Tem uns que é muito difícil de entender qualquer coisa. Por exemplo, conjectura de Roger. É difícil. Mas tem uns que são difíceis de entender pelo fato da matemática ser pesada. Também. Esse é o problema que você vê que o autor do livro não entendeu. Também não. Porque ele é matemático. Então você vê que ele não saca daquilo. Ele fala de uma maneira. Entendi. Menos um. Deixa eu pensar errado, explica para ele. Mas tá legal, essa discussão é importante mesmo. Então essa equação de conservação aqui, ela vamos dizer, ela só é válida quando você faz uma escolha de Gauge. Quer dizer, num sistema de referência, quando você faz uma transformação de Gauge, você tem que refazer a corrente conservada. A corrente conservada vai ser uma outra, mas elas vão diferir pelas cargas que vão ser acrescentadas pelos bósons escalares. Vamos dizer assim, os bósons espúrios que são carregados pelos bósons nucleares. Mas se essa corrente alterada, se eu jogar de novo na equação de
conservação tem que ser conservada. Isso, Se botar os pontos escuros para dentro dela. Ah, isso, exatamente. Se você tem que descontar os conservar. pontos escuros, sim, exatamente isso. Exatamente. O que você está entendendo é que é o seguinte, a matéria, a carga da matéria está aqui. A carga do setor, quando a gente fala, eu quero construir uma teoria para espíritos em alta interação, está aqui, ó. Meu projeto está realizado aqui, ó. Na primeira aula de prova, nosso objetivo é construir espinho em alta interação. Está aqui, ó. A gente realizou o nosso objetivo. Espinho em alta interação, está essa corrente aqui. Beleza. Então, essa é a corrente completa. Então, se eu estou tem, e esse objeto aqui é conservado. Beleza. Então, no momento que eu acertei isso, estou num sistema, nesse sistema de referência de gauge, vamos colocar assim, demite isso aqui igual a zero. Aí agora você faz uma transformação de gauge. Isso aqui vai injetar, porque isso aqui é transversal. Então aqui você garante que só tem espinho. Mas esse cara aqui, ele tem espinho 1 e 0. A gente sabe que quando eu fixo o gauge, eu estou jogando fora o espinho 0. Então está aqui. Mas olha, quem vai aparecer para a transformação de gauge é justamente a parte do gauge. Olha, vamos fazer uma coisa, quando a gente faz o modelo de sigma não linear, nós vamos cair de novo nessa questão. O modelo de sigma não linear, ele está dentro da teoria de gauge. Por isso que eu coloquei lá. Qual é a relação? O modelo de sigma barra e a Mills. O modelo de sigma não linear, eles estão dando possivelmente essa física. Então, esse setor aqui, ele tem alguém tomando conta dele, que é o modelo de sigma não linear. Numa teoria com quebra espontânea de simetria, esses carinhos são os bósons de Thomson. E aí, os bósons de Thomson absorvem e eles se tornam macios. Mas esse setor aí, ele é muito coringa. Ele está ali, cara, de espreita. Se a simetria é exata, se a simetria não é quebrada espontaneamente, eles são dissolvidos no meio do processo. Mas se a simetria é quebrada espontaneamente, eles são oportunistas, como se fossem vírus que se alojam em certas bactérias. E, ó, se aloja no campo de gauge e sai correndo mundo afora, encarona com o campo de gauge, e aí da massa do campo de gauge. Ele fala, beleza, eu estou pesando, ele está me carregando, ele ficou macio, obviamente, estou montado nele. Eu monto nele, ó, ele sai mundo afora, comigo ilustrado, é como se fosse realmente uma bactéria, um vírus que se grudou numa bactéria para poder sobreviver. E aí ele dá massa para essa bactéria e ele encontra um caminho. E aí ele passa a interagir com a física do sistema. Mas as custas de dar uma propriedade. As custas de dar uma propriedade, exatamente. Ele monta no cangote o campo de espinho e aí agora é um cavalo com cavaleiro. Como assim começa a interagir? Você acabou de falar tudo. Não, se houver quebra espontânea. E aí o Higgs é o vilão. O Higgs vai chegar e falar, epa, chega de viver as custas dos outros, tu agora vai ter que trabalhar, vagabundo, tu vai montar no campo de gauge, tu vai interagir, tu vai fazer sessão de choque, sim, tu vai trabalhar. Não vai trabalhar com famoso, vai trabalhar vagabundo, é o que o Higgs fala para esse setorzinho oportunista. Quem? Vovô Bobô? Vamos continuar a nossa saga. Eu estou colocando aqui os dados, tá? Assim, um pouquinho na brincadeira, mas assim que tá. Deixa eu instalar, deixa eu rolar. É isso mesmo. Quer dizer, eu estou dizendo, esse setor não é trivial. Não é trivial. Ele fica ali, a situação varia de acordo com a circunstância. Se a simetria for exata, eu tenho que exceder. Isso não acontece. Esses caras desacoplam do mundo dos quartos. Salam baixo, Weinberg, interação fraca. Esses caras vão à frente. Esses caras dão massa para o lado mais, dão massa para o lado menos. E esses caras, você pode botar lá no LHC, espinho longitudinal, espalhando com espinho longitudinal, dando uma seção de choque bonitinha, coisa que não vai acontecer. Então, aí você bota ele para trabalhar nesse sentido. Você consegue jogar ele, preparar um feixe, fazer ele interagir, ter uma seção de choque. Então, aí ele começa a ter física. E aparece. Porque houve quebra espontânea da simetria. Que a teoria de gauge, sem quebra espontânea da simetria, é uma coisa. A mesma teoria de gauge com quebra espontânea da simetria é outra coisa. A teoria, ela assume multifacetas. Uma teoria de gauge pode ter 5 facetas. 2, 5.
Então, de acordo com a situação, ela vai para um lado, vai para o outro. Pô, a teoria de Gauge é uma coisa muito rica, cara. Por isso que os matemáticos estão estudando ela até hoje. Não sei nem de crescimento disso, quanto mais as quebras. Você tem a vida inteira para não entender. Você tem a vida inteira para se consolar. Pô, já todo mundo se debatendo isso, mas isso aí é a teatro envolvido nisso. Isso aí, cada hora tem um salto de compreensão. Vocês veem que a partir de, vamos dizer, as teorias de Gates são 54. Em 96, 95, 96, portanto, 41 anos depois, teve um salto. Até 41 anos ela ficou meio abaixo de um limiar. Em 95, 96, com a ideia de Zeidenwitten, com a ideia de dualidade, quer dizer, um outro patamar de compreensão do que é uma teoria de Gauge foi atingido. Então, a gente ingressou numa nova era, onde a gente consegue vislumbrar uma teoria de Gauge como uma paisagem muito mais ampla. Antes a gente era meio monocromático. Não digo monocromático, mas bicromático. A teoria de Gauge antes era ultravioleta e infravermelho. Acabou. Hoje, depois de 95, 96, a teoria de Gauge é ultravioleta, é infravermelho, é colombiano, é Higgs, é confinante. A teoria de Gauge pode ter muitas facilidades. De acordo com as circunstâncias, ela se comporta de um jeito ou de outro. É uma teoria muito rica. E esse setor aí, cara, ele muda, é realmente é um vírus oportunista. Ele muda de acordo com a situação, ele faz um trabalho. Agora, aquela corrente ali não é alimenta? Essa aqui é. Não, é toda ela. Não, essa aqui é de medo. Essa é a corrente que saiu pela variação do princípio, né? Essa aqui não é corrente mesmo, porque ela não é covariantemente conservada. Ela quebra, ela não participa, ela não é invariante de Gauge. Ela é corrente conservada nesse sentido, no sentido estrito. Ela não está associada no sentido. Mas ela não está na representação de João. A corrente neta é o domínio da família? A corrente dele é a corrente. O que é, se eu fico lembrar do teorema de Meder na forma local, a corrente de Meder é a corrente que se acopla covariantemente no fóton. Essa corrente é essa aqui. Na verdade, a corrente de Meder é a corrente da matéria. Quando você injeta o autoacoplamento, essa corrente, ela já não é a corrente de Meder. Mas quando você faz o DL, ele vai lá com o DA, demônio de si, demônio de A. Isso. Ele faz isso. Está falando isso, teorema de Meder? É. Qualquer campo aqui, né? Isso aqui é uma lei de conservação estrita. Isso aqui não é uma coisa covariante. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Na teoria abeliana não tem problema. Mas essa corrente dali é o Dotami completo. No caso abeliano é. Não, no caso não abeliano. Não, no caso não abeliano não. No caso não abeliano, essa corrente, isso aqui tem que ser isso aqui, para ser a corrente de Meder. A corrente de Meder é a corrente que é o que dá a carga. E é o que é covariante. Ela tem que ser covariante com o grupo. Ela tem que te dar o mutador. Você está querendo dizer que no caso abeliano? Não abeliano, não abeliano. Você tira de mim? Se você tira, não, você pode tirar isso aqui. Tira DL, né? Você tira isso aqui. Mas o que está aqui não é invariante de Gauge. Não é covariante de Gauge. É aquilo que está lá. O que está aqui? Estou pegando. O que está aqui é isso. É isso aí, exatamente. É. Ok. E isso não é a corrente de Sim, mas eu digo, Isso é a corrente estritamente conservada. Não dá para L igual isso ali, igual a zero. Aquilo que tu diz, se é o ΔL deu zero, o ΔL é invariante sobre a simetria. Não, em supersimetria não. Supersimetria Não, na simetria de quem? ΔL seria ser zero. Isso. Ele é invariante. O L é invariante. O L é invariante. ΔL é igual a zero. Que é o ΔL igual a isso. Certo. Isso tem que ser igual a zero. Então, Aí você faz uma transformação de Gauge. Isso aqui deixa de ser zero. Por causa porque essa corrente, isso aqui eu não é não covariante. entendo fazer uma expressão, está entendendo o ΔL. Você está querendo falar de delta ou de física? ΔL, a variação de L. Delta L, então, o que é a variação do Lagrangiano? Tá. A variação do Lagrangiano, a variação do Lagrangiano igual para o tema disso, pessoal. Assim, não aqui do lado ali, do lado.
termo ali que se escreveu é o Isso, é o J completo. Agora eu pergunto o seguinte: se você agora fez uma transformação de grego, fez o ΔL linha, o ΔL linha não vai ser igual ao ΔL? Isso aqui já é o ΔL. Então, Não, isso aqui, eu tenho L, L vai reduzir em ΔL. E esse ΔL aqui é zero. Isso aqui vai dar um DMI, um JMI, e um Mills igual a zero. Para que isso aqui seja independente de sistema de referência, para que isso aqui não seja válido só no sistema de referência de gauge, o que eu tinha que ter é isso aqui. Tem isso aqui. Isso aqui eu garanto que qualquer transformação de gauge que eu fizer, se ΔL é zero no caso, ΔL é zero no outro. Agora, quando a gente está colocando isso aqui, eu estou colocando para um sistema de campo sem linha. Então, isso aqui para nós é o DMI, o JMI de ângulo. Isso aqui é zero. Se eu fizer uma transformação de gauge, meu lagrangiano tem F, né? O F é invariante de gauge, o setor de matéria é invariante de gauge. Esse objeto aqui, se eu fizer uma transformação, ele cai num outro objeto. Eu vou ter o J, Mi, linha. Então, a transformação daqui para cá, quer dizer, a diferença entre um e outro, vem desse termo da parte longitudinal. Então, quando você colocar a parte longitudinal aqui, essa parte vai compensar a parte nova, que é a parte que o J' vai ter em relação ao J de Young-Mills antes. E é isso que vai cancelar. Mas essa corrente aqui não é isolada. Ela não pode ela não te referenda. E você tem simetria de gauge. Quando você faz essa transformação, isso muda e você tem a mudança que vem na corrente. A minha conclusão é o seguinte: eu sei que com o ΔL sendo zero, quer dizer, mantendo o simetria de gauge, você vai ter a corrente J em Young-Mills. Isso é mim. Agora, depois de fazer as transformações dos campos, você vê que ela não é invariante. Isso, não é. A lei de conservação não é invariante. Mas o que eu não consigo fechar é que o 1 do ΔL foi zero. Sei. E no 2, as outras transformações não foi invariante. Entendi. A gente pode fazer da seguinte maneira. Aí eu tenho que preparar para você, talvez eu possa fazer na próxima aula, não entender, porque não é que vai perder tempo, a gente não vai fazer o que a gente quer. Vamos colocar o seguinte, a gente escreveu o teorema aqui na forma local, quando a gente fez o caso, deixa eu botar aqui só uma coisa, lembrar o caso abeliano rapidamente, só para botar aqui para você ver a comparação. No caso abeliano, a situação que a gente tinha era essa. Vou colocar aqui, DMI, vamos colocar aqui todos os campos de matéria, DDI, genericamente assim, delta φ. Vamos colocar aqui a transformação dos campos de matéria. Para nós seria uma fase, vamos colocar ômega vezes φ. Depois vamos jogar para o caso abeliano. Não, vou pegar o caso abeliano primeiro. Mais L, D, P, Ani, delta Ni, que é DI, ômega. Se vocês lembrarem bem, quando a gente aplicou o teorema de Noether de forma local, a gente pegou três termos. Essa derivada pode atuar aqui, na hora da DMI, daquilo que a gente interpretava como sendo a corrente global, ômega, φ. Vezes ômega. Depois tinha um termo aqui que era o JMI, DMI ômega. Aqui aparecia a primeira derivada da equação. JMI, DMI ômega. E aqui apareciam dois termos. Aí, só que eu estou fazendo casa abeliano para a gente bater bem em cima. Ficava isso aqui. Fica aqui dentro. Tá chamando isso aqui dentro. Desculpa. Já tem acesso aqui, tem acesso aqui. Então agora, derivada bate aqui. Então esse termo aqui está junto com esse. E aí agora, a segundo termo que diz que essa derivada. Então, se vocês estão lembrados, né, isso aqui era
teorema de Nader de forma local, no caso abeliano. E aí a gente tinha o primeiro termo lá, termo independente de ômega, ele me diz que eu tenho uma lei de conservação, que é a lei de conservação global. O segundo termo, ele me liga a equação de campo com a corrente. Então, o segundo termo é o que está me dando, ó, dmi de F igual a J1. E o terceiro termo, se vocês se lembram, ele me diz que dmi, ele me fixa quem é o dmi, F mini. O terceiro termo, a informação que sai do terceiro termo é que isso aqui tem que ser dmi menos dmi, ou seja, essa simetria ela faz com que só o espinho se acople com a corrente consertada. Então a gente tem três informações que saem daqui dessa invariância. Se você agora coloca o caso não abeliano, você vai estar, o termo que vai estar perturbando a nossa vida, isso aqui tudo permanece, mas a gente vai ter um termo novo, que vai ser esse termo aqui, vamos ter F. Junto aqui, quer dizer, quem vai ser o meu delta? Meu delta A. A variação de gauge do campo, no caso abeliano, é só o spin zero. No caso não abeliano, aparece esse termo, F ômega mais o próprio dmi ômega. Então, esse termo aqui, então, esse termo aqui vai me dar alguma informação, mas o que vai sair daqui, ó, desse termo aqui, quando eu tirar essa derivada de ômega, é que eu estou tirando justamente a parte longitudinal que vai dar essa contribuição para a corrente. Então, você pode remeter a invariância do lagrangiano não ao dmi, mas ao dmi covariante. Para você ter invariância de gauge, o que você vai ter é isso aqui, o dmi de uma corrente, né? Uma corrente covariante. Isso aqui sim, isso aqui é independente. Então, a corrente de Nader, ela está aqui. Ela teria que ser a corrente que é covariante. Porque é isso aqui que vai garantir que o delta é simples. Eu vou, então, elaborar melhor esse cálculo explicitamente para mostrar para vocês. Mas a questão toda está aqui. Tá, mas é o não abeliano. Isso aqui é abeliano. Então, isso aqui não tem problema. Isso aqui é igual a elétrica de nada. O que é não abeliano é isso. É isso que complica a história. E lá no caso abeliano, o que vai sair daqui é justamente o dmi que vai me dizer que eu estou propagando só o espinho. Então, o que vai acontecer aqui, quando aparecer a derivada desse parâmetro, eu vou estar incluindo o espinho. A complicação do teorema de Nader de forma local, no caso não abeliano, é devido a esse fato. Tá bom? Vamos trabalhar então em cima disso. Essa questão é importante, faz conexão com a questão que o Chico levantou. Bom, então nós demos uma olhada na estrutura da corrente de gauge, no caso de um grupo. Vamos fazer então agora, antes do intervalo, vamos trabalhar agora o que significa uma teoria de Yang-Mills com grupos sem. Então, Yang-Mills sem. Grupo simples. Tem um grupo de gauge, um SUN, por exemplo, um grupo simples. Os SUN são grupos simples, né? Nem todos os grupos de Lie são simples, é claro, né? Depende, o grupo de Lie é simples se ele não tiver subgrupos invariantes. Foram SO4. SO4 ele tem dois SO2 invariantes dentro do 2. O SO4 não é um grupo de Lie simples. Os SUN, todos são simples. Dentro de um SUN, eu não tenho nenhum grupo de Lie, subgrupo de Lie invariante dentro dele. Então, ele é a menor estrutura de grupo que tem dentro dele. Não tem subgrupos invariantes dentro dele. Quer dizer, são subgrupos semicimples, né? Agora, depois nós vamos introduzir. O grupo de Lie mais geral é o grupo de Lie semicimples com fatores abelianos. Vamos pegar o caso semicimples primeiro. O caso semicimples seria o caso, por exemplo, de dois SUNs, por exemplo, só para ter uma ideia. É como se eu tivesse um grupo de gauge, um SUN, vezes um SUN, vou colocar assim. Então, que tivesse dois grupos, duas simetrias. Tá? Então, vamos dizer, cada simetria vai estar associada a um número quântico. Vamos dizer que aqui eu chame o. Vou botar aqui. O bota no número quântico, eu sou o professor da pista, vamos chamar essa simetria aqui. Isso aqui então é uma simetria associada. Deixa eu botar
constante de acoplamento que eu vou chamar de G. E essa aqui é uma simetria, uma constante de acoplamento. Já vamos explicar como é que elas vão aparecer. Então, na verdade, eu tenho uma interação, vou estar modelando um sistema que ele tem duas simetrias. Então, nós já sabemos que a cada simetria, então, essa simetria tem um certo número de geradores, né, tem uma certa dimensão, então vamos dizer que ela tenha geradores GA. Sendo um grupo SN, esse A vai de 1 até N2 menos 1. Essa aqui é um SN. Então tem uma outra simetria local, ela então vai estar associada a geradores que eu vou chamar de H, para distinguir os dois índices, eu vou chamar de HA maiúsculo. E esses índices aqui, eles vão de 1 até N2 menos 1. Então eu tenho duas simetrias, dois grupos simples em produto cartesiano. Isso me dá, então isso significa que esse grupo sozinho, esses dois grupos, quer dizer, tudo daqui comuta com tudo daqui, por causa da estrutura de produto cartesiano. Tem um overlap entre eles. Tudo que está aqui comuta com o que está aqui. Então, esse subgrupo sozinho, e esse aqui é o outro subgrupo que não tem nada a ver com esse. Então, eles são invariantes sozinhos, então isso aqui é um grupo semisimples. Ele não é simples, por quê? Porque ele tem um subgrupo invariante não abeliano dentro dele, que é o SUN. Esse aqui então, isso é a definição de um grupo simples, semisimples. Um grupo semisimples, ele tem dentro de si subgrupos invariantes, que não são abelianos. Se houver fatores abelianos ali dentro, então o grupo já não pode mais ser semisimples. O grupo semisimples, ele não tem invariâncias abelianas dentro dele, ele exclui fatores abelianos. Então é só, vamos dizer assim, só completamente não Yang-Mills, estou completamente não abeliano. Então tem duas simetrias. Então, claro, eu tenho uma família de gauge aqui, tem uma família de gerador. Vamos chamar aqui os campos de gauge dessa simetria aqui. Começar só a fazer a nomenclatura, e agora é uma questão desse procedimento. Então vamos lá. Então digamos que os nossos campos de gauge da simetria SUN, eu vou designar por essa família aqui. Então ali, eles vão estar carregando, vão ser da mesma forma que tem valores na álgebra de Lie do grupo SUN. Então, ele vai carregar esses índices. Então, eu tenho N-2, N2-1 potenciais de gauge associados a essa simetria. Essa simetria, que é uma outra, vamos chamar para distinguir esses campos de gauge aqui de D. Mi. Então, também vão estar com valores na álgebra de Lie, só que esses outros não. Esse aqui é um outro grupo. Como se eu fosse para um SU2 vezes SU3, por exemplo. Então, eu teria 3 geradores aqui e 8 geradores aqui. Então, a gente já sabe construir o field strength. Então, o F mini do A, vou colocar assim, o F mini associado lá, o DMI. Estou deixando tudo, né, ainda com valores matriciais. Depois, se quiser, pode extrair as componentes. E aqui, a constante de acoplamento aqui eu vou chamar de G. Então isso aqui é tudo igual ao que nós fizemos antes. Se nós quisermos, podemos extrair o F mini A. Vou fazer o seguinte, em vez de chamar, vou chamar desse aqui de G, que aí você vai ficar carregando esse inicial. Isso aqui vai ficar DI A minha. Então isso é o que a gente já sabe, né? E aí a mesma coisa vai acontecer com o B. Aí eu não vou usar o quadro de lá, não, eu vou escrever aqui em cima disso. Posso apagar já a primeira linha aqui? Posso apagar? Vou apagar. Então, vamos chamar agora o G, o field strength, G associado ao B. Então, a mesma coisa que vai ter aqui, G,
Claro. Então, isso aqui é só, são outros índices, né? Aqui é a constante estrutura G'. Não é? E não vou chamar de G', da constante estrutura. Sabe por que? Senão vai ficar exatamente muito ruim, vai ficar constante estrutura aqui. Vamos chamar de G'. A gente está lá no salão de baixo lá, a gente chama outra interação de G'. Vamos chamar de G'. Vamos agora começar a discutir a questão mais delicada, que é a questão da matéria. Suponhamos que eu tenha no campo, vamos começar a definir onde é que eu coloco a matéria. Então vamos dizer que eu tenho a matéria fermiônica e matéria bosônica. Então vamos dizer que, por exemplo, eu tenho um campo escalar, eu tenho uma família de escalares. Digamos que esses escalares aqui, eles estejam na representação n-dimensional, na representação fundamental do SO. Então, eles têm carga de SO. Eles vão ter esses dois números quânticos. Então, esse meu campo Φ, ele vai estar numa representação fundamental de SON. Vamos dizer que essa representação fundamental, n-dimensional. Se eu pegar SON, eu vou atribuir a esse campo um índice I, que é associado a essa simetria. E vamos dizer que ele esteja na representação fundamental, na representação, seja neutro. Ele não tem essa simetria por enquanto. Então vamos dizer, esse campo aqui, ele é neutro sobre SON. Se ele é neutro, claro, ele não tem nenhum número quântico dessa simetria, ele então, uma transformação significa o quê? Significa que filinha, se eu fizer uma transformação de SON, vamos botar aqui, se eu fizer uma transformação do SON, o φ está nessa representação fundamental do SON, a representação ética, a representação N. I pertence à representação N de SON. A gente sempre chama de box italiano, tá louco, que é a representação N-dimensional. É o N-plate de SON, a representação fundamental. O φ está nessa representação. Então, a transformação de gauge dele vai ser filinha I exponencial de I. Vamos dizer que essa simetria tenha parâmetros ômega A, geradores GA, tudo isso aqui IJ. Então, como sempre, eu sei tirar a transformação de gauge dele segundo SON. Mas eu estou dizendo, esse campo, ele é neutro do ponto de vista da outra interação. Ele não vê a outra interação. Então, se eu fizer uma transformação, ele não tem número quântico do SON, então se eu fizer nele uma transformação do SON, ele é invariante. Uma transformação do SON, ele vai no filinho, ou seja, ele é completamente transparente e neto sobre essa simetria. Então, nós já sabemos como é que vão ser as interações de gauge. Nós sabemos que esse campo aqui, ele só percebe essa simetria. Então, se eu quiser pegar a derivada por variante de gauge dele, a derivada por variante de gauge dele vai ser muito certo. E ele vai ver a interação de gauge, então ele vai ter aqui I, G, AMI, GA, e J. Ele só interage com os setores amigos. Vamos dizer que seja essa a situação desse campo escalar. Ele é neutro sobre uma das simetrias. Acabou. É como se ele só visse o SON. Eu estou no caso anterior. Vamos pegar agora, suponhamos que eu tenho agora um campo fermiônico. Vamos pegar também um campo. Então, a ação dele. Vamos escrever a ação. Então, como é que vai ficar a ação do φ? A ação do φ vai ficar, então, DI. Φ. Se eu quiser escrever em forma matricial, né, é só tirar isso aqui
tirar, deixar e A, GA. Isso aqui, ou seja, isso aqui significa, eu estou pegando demi, finis, tá? Menos, mas aqui eu tenho termo de massa. M2, Pythagoras, Φ. Então, esse termo aqui, nós já sabemos aí, vamos dizer, que a gente já estudou na eletromagnetismo, os campos clássicos, a gente sabe que o campo escalar pode ter interações quânticas em 4 dimensões, então a gente pode escrever aqui um termo que seja lá, menos lambda sobre 4, menos lambda, vai, Pythagoras, Φ ao quadrado. Então, tudo isso aqui tem variante de Gauss, que é aquela transformação daquela. R, Φ, R da H, transformação, aquela transformação unitária. Então, esse termo aqui é invariante por causa dessa construção, e eu sei qual é a transformação do ar, esse termo é invariante, esse termo é invariante. Então, acertei o meu setor de Φ. Eu sei como tem as interações de Gauss, todas aí. E tem interação que não é de Gauss também. Esse tipo de auto-interação, isso é possível que o campo falar. Vamos pegar agora o campo fermiônico. Supor que eu agora tenha um conjunto de campos fermiônicos. Então vamos dizer que eu tenho agora campos de spin meio, matéria de spin meio, e que essa matéria de spin meio, ela esteja na representação vamos pegar, não na representação n-dimensional, mas na representação n-estável. Vamos pegar o complexo conjugado da representação n. Essa representação n-estável. Quem está fazendo o curso do Sebastião, parece que ontem ele fez Yann Tableau, mas no nosso curso não. Então, o Yann Tableau, referido a, se a representação fundamental é essa, não é SUN, o Yann Tableau, referente à representação complexo conjugado dela, é esse Yann Tableau com n menos uma linha, n menos uma caixinha. Esse cara é a representação fundamental, esse aqui é a representação n, dimensão n, e esse aqui também tem dimensão n, só que é o n complexo conjugado, tem n menos uma caixinha. Depois vai ficar claro de entender o que isso aqui é isso. É pura álgebra linear. Tá tudo bem. Então, eu estou tentando representar, que é uma outra representação. Então, vamos dizer que essa representação, quando esse cara aqui vai carregar um índice que não é I minúsculo, porque I vai de 1 a N. Ele vai carregar um outro índice que vai de 1 a N também. Mas como a representação, vamos colocar aqui, o que significa a representação n-dimensional de SUN? Significa isso aqui, ó. Lembra do fio? Fiz isso aqui, ó. Filinha I, RJ, FJ. Essa matriz é N por N de SUN. Isso aqui significa isso aqui. Exponencial de I, ômega A, GA, Φ. Essa é a representação n-dimensional. Esses GAs são matrizes N por N que satisfazem aquela álgebra. GA, GD igual a I, F, A, B, C, G, C. Tá? O que significa a representação complexa conjugada dessa representação? Significa que eu vou pegar não o conjugado hermitiano, mas o complexo conjugado, eu não vou transpor. Vou só pegar o estar. Então isso aqui vai ficar menos I, ômega A, tirar estar e estar. Só que, como os geradores são hermitianos, né? Tem essa relação aqui, então é claro que o G transposto é o GA estar, devido à ermiticidade dos geradores. Então esse GA estar é menos, esse menos aqui fica, e parece que eu posso escrever essa relação assim, ó. I, ômega A, menos GA transposto. Então, a representação complexo conjugada é aquela representação onde os geradores do grupo deixam de ser G e passam a ser menos o G transposto. Essa representação aqui também tem dimensão N, porque essas matrizes são N por N, porém essas matrizes são visivelmente diferentes dessas. Elas não são hermitianas. Se fosse Dagger, tudo bem, mas isso aqui não é Dagger, é o transposto. Então, essa representação, para N, a gente mostra que para N maior do que 2, elas não são equivalentes. Para SU2, essa representação e essa são a mesma coisa. Mas para SU3 em diante, não. Para N maior ou igual a 3, eu vou supor que esse N seja N maior ou igual a 3 para eu poder assumir que essas duas representações são realmente distintas.
Então, esse meu índice está numa outra representação, que tem N dimensões também. O índice corre de 1 a N, mas não é a mesma representação do φ, onde os geradores são GA. Então, vou colocar o campo de fermiônico na representação N star de S U N. Então, eu vou chamar esse índice de I, e esse índice I vai de 1 até N também. Só que com a diferença, que os geradores aqui são menos GA transpose. O conjunto de geradores da simetria são esses caras aqui. Então, a transformação de gate, depois vamos fazer a transformação de gate dele para esse. Mas vamos supor o seguinte, que esse campo aqui, ele tenha números quânticos dessa interação. Mas para essa interação, ele não está na representação fundamental. É um campo fermiônico. O outro além do φ. Outro além do φ é um campo escalar. Que só vê a interação SOM. Ele não sente a simetria SOM. Ele está fora, ele é neutro naquele outro número quântico. Ele não vê essa, ele só tem interação forte, mas não tem interação fraca. Só para dar um nickname, tá? Então ele é neutro aqui. Ele não tem essa carga, ele é de céu. Ele só está aqui. Esse é o escalar, spin zero. Por isso que eu vou ter a ação de Klein-Gordon para ele. Agora, esse campo é um campo fermiônico, tipo Dirac. Ele tem as duas interações. Estou dando o identikit dele. Ele tem as duas interações. Essa simetria, ele está no N-plate, mas não no N-plate fundamental, não na representação N de S-U-N, mas na representação N star de S-U-N, que é uma representação também de N dimensões, mas que as matrizes geradoras são essas. Então, por exemplo, no caso de SU3, isso aqui é o 3 e isso aqui é o 3 star. Então, aqui estão os quartos e aqui estão os antiquartos. Esse índice também corre de 1 a 3. Só que os geradores são matrizes 3 por 3, mas com outra cara. Aqui, beleza. Mas eu estou dizendo, esse campo fermiônico, ele vê a interação SUN também. Ele interage com o outro setor. Só que ele está na representação adjunta. Então, isso é por hipótese. Então, vamos dizer que esse campo esteja na representação adjunta do SUN. Se ele está na representação adjunta do SUN, ele tem o mesmo número quântico que o campo de gauge de SUN, porque é a representação adjunta. Então, eu tinha chamado de índice A grande. E aí, esse índice A grande, ele corre de 1 até N2 menos 1. Certo? Então, esse campo, ele não é neutro. Tchau, um abraço aí. Aulas de música ou ginástica? Longa história. Ah, que é a mulher. Já recebeu o chamado eletrônico, vai escravo, vai lá. Dominado, vai lá. Dominado, vai lá. Quem não é, quem não gostaria de ser? Vamos lá. Então, vamos lá. Beleza. Tá? Então, esse campo vê as duas interações. Então, ele vai ter duas transformações de gauge. Vamos fazer as duas transformações de gauge. Então, se eu pegar o SUN, ele vai sentir a transformação assim, ele vai ser psilínea e A. Vai ser exponencial e ômega A menos GA. Essa matriz aqui, IJ, I variando de 1 até N, J variando de 1 até N, menos GA. E psi JA. Então vocês estão vendo, a simetria SUN, ela me toca no índice A. O índice A, ele é da simetria SUN. O índice SUN, ele é neutro, para aquela primeira interação lá é neutro. Então vamos em forma infinitesimal, essa transformação então seria psi, a transformação do SUN em cima do psi. Ela vai ser menos I. Tá? Aqui GA transpor. Psi. J. Claro, isso aqui eu posso escrever como sendo GA. Mas não é uma questão de trocar. Agora, ele sofre uma transformação SUN também.
Só que ele está na representação adjunta do SUM. Então, nós sabemos como é que o objeto se transforma na representação adjunta. Confirmamos isso hoje. Menos a constante de estrutura daquele grupo, quer dizer, a transformação, vou botar aqui primeiro a transformação inteira. Ela vai ficar exponencial de... Nós estamos chamando parâmetros ômega, os parâmetros associados às transformações de SUM. Vamos chamar parâmetros alfa de parâmetros associados às transformações de SUM. Parâmetros associados à transformação de SUM. Então, aqui eu teria ômega A, geradores HA, vou chamar C, que já tem esse A. E agora, isso aqui, A, B, C e B. Então, isso aqui é uma transformação na representação adjunta do grupo SUM. Os parâmetros, a representação adjunta confunde todos os parâmetros. E essa transformação ela é completamente neutra do ponto de vista do SUM. Então, o SUM, eu só rodo os índices. Então, esse campo tem duas categorias de índices. Né? Na verdade, esse campo tem quantas componentes? Ele tem N2 menos 1 componentes por S por N, N2 menos 1 componentes por SUM, 4 componentes de spin, por causa de SU, SU2 é um espinor. Esse campo aqui, na verdade, se fosse um campo de SU3, SU2 e SU3, ele teria 4 vezes 3, 12, 12 vezes 8, 96 componentes, né? Porque ele teria psi alfa, para cada alfa, 1, 2, 3, 4, ele pode ter um índice I do SU2, e pode ter um índice, na verdade, esse índice seria ele também fundamental 2. Esse índice vai de 1 a 2, está na representação fundamental, e esse índice aqui está na representação adjunta. Então, se isso aqui fosse SU2, SU3, esse índice aqui é 4, porque são os índices espinoriais. SU1, SU2, SU3, SU4. Aqui é 1, 2, porque seria um duplete, seria a representação 2 está, quer dizer, a representação bidimensional complexo conjugado. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Eu teria 64, na verdade, componentes assim. Né? Mas, então, isso aqui vê a transformação de Lorentz, isso aqui vê a transformação do SUM, e isso aqui vê a transformação do SUM. Tá, em forma infinitesimal, a gente já sabe fazer esses cálculos, a gente sabe que o objeto, na representação adjunta, em forma infinitesimal, a transformação dele é menos F, A, B, C, ômega B, C, I, C. Então, a transformação de SUM não mexe no índice. Então, essa é a transformação SUM desse campo. E aí, agora, é o campo de Dirac. Ele vai interagir, ele vai trocar interação tanto com SUM quanto com SUM. Quem faz as mediações, os campos de gauge correspondentes. Então vamos colocar isso aí, fica, esses acoplamentos de gauge mínimo ficam na derivada covariante. Então vamos fazer a derivada covariante dele. Então a derivada covariante do psi, vai ser, vamos colocar em forma geral, depois a gente acha, a derivada covariante do psi, vai ser sempre a derivada usual. Agora, a interação dele com os bósons vetoriais do SUM. Então aqui vai entrar a constante de acoplamento IG dessa interação, os bósons vetoriais dessa interação, AMI, depois a gente vai especificar o AMA-AGA, atuando em psi. Só que, do ponto de vista do SUM, ele está na representação adjunta. Então a gente sabe que quando o campo está na representação adjunta, a interação dele com o campo de gauge não é via multiplicativa, é via comutador. Então aqui a gente já tinha visto, né, na passada, que isso aqui é ligeirinha do comutador do DMI com o psi. Isso garante a interação de gauge dele com o SUM. Por que tem esse comutador? Porque ele está na representação adjunta, porque ele está junto com o B. Aqui ele não está na representação, então vamos especificar como é que fica essa equação aqui. Essa equação aqui significa o seguinte: DMI, psi, I, A, vai ser DMI, psi, I, A, mais I, G. Esse campo é o G, A, Mi, A. Ele está com a representação que esse campo está. Esse campo está na representação onde os geradores são menos GA transposto. Tá aqui, ó. A representação dele, do ponto de vista do SUM, é essa aqui. Então aqui a gente vai ter que colocar os geradores menos GA transposto e
interação S-U-N, esse índice não foi tocado. A interação, ela está acoplando. A interação S-U-N, ela acopla a componente I, que é o número quântico de S-U-N, com a componente J, que é o número quântico de S-U-N. Então, os geradores estão aqui. Os geradores de S-U-N estão aqui para fazer justamente eles que vão promover esse acoplamento, essa interação entre o psi e o psi-J, trocando a Mi. Então, o AMI que é o mediador da interação entre o psi e o psi-J com essa constante de acoplamento e essa matriz de cargas. As cargas de... Agora não acabou, eu tenho a interação aqui. Essa interação aqui, então nós já sabemos o que fazer aqui, isso aqui vai produzir para nós menos G' F A BC, que é a característica da representação adjunta. BI. No I também, né? Foi do área? No I? Não, por causa do I que sai Ah, tá. então. BI, B, psi, I, si. Então, essa interação agora, ela está promovendo a interação entre o psi-C e o psi-A, que são números quânticos de S-U-N, trocando bósons vetoriais de interação S-U-N. Então, essa derivada covariante, ela já me diz tudo. Ela já está me dando toda a vida de interação. Ela está me dizendo que eu sei como é que o psi interage segundo o S-U-N e como é que o psi interage segundo o S-U-N. Legal? Então, vamos escrever o Lagrangiano de Dirac para ele. Então, o Lagrangiano, esse Lagrangiano do psi vai ser psi barrado. Se colocar índice mudo, depois a gente abre I, gama Mi, DI, psi, e vamos dizer que tem uma matriz de massa menos I, psi barrado, psi. O que significa isso aqui? Exatamente, isso aqui significa, vamos colocar agora os índices, significa psi, nunca vou explicitar os índices de spin, isso aí está implícito que está em índice de spin, então vou colocar só os índices de gate, então isso aqui vai ser psi I, A barrado, I gama Mi, claro, com alfa, alfa delta, e aqui o DI, psi I A. Só que agora, isso aqui eu sei o que é. Aquilo tudo que está lá. Então, daí vai sair a corrente fermiônica que se acopla com A. Quando eu fizer aquele produto, psi barrado gama Mi vai entrar aqui, psi barrado gama Mi vai entrar aqui, e psi barrado gama Mi vai entrar aqui. E aqui, claro, esse termo aqui é completamente diagonal, que é psi I A. O termo de massa não mistura nada, não tem interação. Mas as interações estão aqui. Quando as matrizes, aqui eu não estou vendo as matrizes do grupo, porque são as constantes de estrutura. Como eu estou na representação adjunta, quem faz o acoplamento das diferentes, quem faz o acoplamento de gate, na verdade, é a própria constante de estrutura. O que ela está fazendo? Ela está acoplando a componente psi-A com a componente psi-C, trocando BMI e com essa intensidade de carga, as constantes de acoplamento estão dando. E aqui é a constante de acoplamento, e aqui é como se fossem as cargas associadas àquela representação. Entenderam a sistemática qual é? Depois nós vamos colocar uma coisa um pouquinho maior. É isso que vocês têm que fazer. A derivada covariante, ela junta todas as interações. Eu preciso fazer uma derivada covariante para cada interação. A derivada covariante, ela aglutina todas as interações numa derivada só, por causa da aula passada. Porque o que significa isso aqui do ponto de vista da álgebra linear? Do ponto de vista da álgebra tensorial, isso aqui significa que eu estou pegando a representação I do S-U-N e fazendo um produto tensorial pela representação A de S-U-N. Então, quando a gente faz um produto tensorial de duas representações, vamos lembrar aqui. Então, isso significa que, do ponto de vista da transformação de gauge, eu teria exponencial de I, ômega A, gerador de GA, tensorial, exponencial de I, alfa A,
estou chamando geradores da simetria SN de alfa A, de ômega não. HA. Isso é um produto tensorial. Então, o meu campo, quando ele tem esses dois números quânticos, essas duas interações, na verdade, quando ele carrega o índice I e o índice A, a transformação, se eu quiser fazer uma transformação de gain simultânea, que eu fiz uma separada, eu fiz só o SN, depois fiz só o SN. Se eu quiser fazer uma transformação única, é o produto tensorial. E aí, quando eu expandir isso aqui, a álgebra, ela está sempre em primeira ordem dos parâmetros. Então, isso aqui é a identidade, vamos dizer, do SN mais I, ômega A, GA. Tensorial, a identidade do SN mais I, alfa A, H. Isso é o produto tensorial das representações. Então, eu fico identidade, identidade. Tá, gerador, identidade. Agora, o primeiro gerador vai ser I, ômega A, o gerador GA, gerador